Você sempre quis estudar no exterior e achou que não era para você? Pode ser menos complicado do que você imagina. O FIS-RI e daí convidou a Lisa, o Juliano e a Dayhana, egressos do curso de Relações Internacionais da UFGD, para contar um pouquinho da experiência de cada um deles pela América Latina, Europa e África. Curta o nosso vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho e vamos lá para o primeiro vídeo ver como foi esse bate-papo. A TV Próxima pergunta, jornalista Lisandra Paraguaçu. Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao FIS-RI e daí. A gente está retomando as nossas conversas com egressos do curso de Relações Internacionais da UFGD e a gente vai fazer aí um conjunto de conversas sobre mobilidade acadêmica e intercâmbio. E a gente vai começar esse bate-papo com uma pessoa muito especial, a Lisa Belmiro Câmara, que é egressa da nossa 5ª turma de Relações Internacionais, é também mestra em Fronteiras e Direitos Humanos pela UFGD e agora doutoranda em Relações Internacionais pela UFSC, lá em Florianópolis. Lisa, muito obrigado pela participação e que a gente consiga fazer aí um bate-papo cheio de ideias e sugestões para os nossos colegas. Oi, pessoal, tudo bem? Agradecer primeiro você, Hermes, pelo convite, pelo espaço, parabenizar por essa iniciativa. Acho que é muito bacana a gente colocar por onde andam os egressos da UFGD de RI, e para mim é um prazer. Muito bom. A Lisa esteve com a gente na UFGD na graduação entre 2013 e 2017, depois ela passou mais 2 anos com a gente também no mestrado em Fronteiras e Direitos Humanos, então ela tem muitas ideias, muitas histórias e muito conhecimento também sobre a realidade do nosso alunado e a realidade da nossa instituição. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o BRAMEX. O BRAMEX é um programa de mobilidade acadêmica da UFGD, é um convênio de universidades brasileiras com universidades mexicanas, que através do Escritório de Assuntos Internacionais do ESAI, envia estudantes brasileiros para o México e recebe estudantes mexicanos aqui na UFGD. A Lisa teve no estado de Veracruz, no México, na Universidade de Veracruzana. Ela vai falar depois muito mais sobre a instituição. Mas eu queria começar, Lisa, com você contando para a gente um pouquinho desse processo de como você tomou conhecimento sobre essa possibilidade de intercâmbio, como que era a tua ideia, se você já tinha a perspectiva de fazer intercâmbio quando você entrou na graduação, se você só tomou conhecimento durante a sua graduação, e quais que foram as etapas desse processo de aplicação do BRAMEX, mas também de preparação para ir para o exterior, preparação para conhecer uma nova realidade. Então, para tomar conhecimento dos programas de intercâmbio da UFGD, eu sempre fui bem instruída, inclusive por você, a ficar de olho nas redes sociais do Escritório de Assuntos Internacionais, né, o ESAI. Então, sempre estava atenta ao Facebook, estava sempre trocando e-mails com o pessoal que trabalhava lá, perguntando, incomodando sempre, perguntando quais eram as possibilidades, quais eram as opções para conseguir fazer um intercâmbio, né? Eu sempre tive vontade de fazer um intercâmbio, não tinha tido nenhuma experiência fora do país até chegar na universidade pública, e aí eu tinha essa vontade e isso foi me empurrando para ficar perguntando ao ESAI sempre quais eram as possibilidades. O pessoal de lá sempre muito solícito, sempre respondendo às nossas perguntas, indicavam muitas opções, inclusive, deixa aí essa ressalva, são muitas opções que tem para mobilidade. Às vezes, na minha época, eu já vi falar que sobrava vagas porque faltavam pessoas para se inscrever, então tem bastante opção, e eu ficava nessa de procurar saber pelas redes sociais, pelo e-mail. Sem pandemia na época, conseguia frequentar o ESAI com muita tranquilidade, estava sempre lá perguntando para o pessoal qual eram as possibilidades. E o processo de aplicação para a mobilidade do BRAMEX foi um processo relativamente tranquilo. Me foi exigido o histórico da época, o meu histórico da graduação, um certificado de espanhol, porque, como eu fui para o México, precisava provar que eu tinha algum conhecimento sobre a língua, e o passaporte como documento internacional. Essa foi a etapa que eu considero mais tranquila, assim, porque o processo de seleção ele foi interno mesmo, era o ESAI que selecionava
a partir do nosso desempenho acadêmico, né? Então, pelas notas, o próprio ESAI fazia essa seleção. O que eu considero mais difícil nesse momento da aplicação, e aí já uma vez, inclusive, aceita, foram as questões burocráticas para ir para o México. Por exemplo, a questão do seguro internacional e a questão da passagem não foi contemplada pelo ESAI necessariamente. Então, eu tinha pouquíssimo conhecimento de como estruturar uma viagem internacional, não sabia que precisava de um seguro, saúde, viagem obrigatório. Na hora de comprar passagem também enfrentei algumas dificuldades, porque eu vou retomar um pouco mais para frente essa questão da bolsa, mas eu não tinha bolsa quando eu fiz todo o trâmite aqui no Brasil. Então, demandou algum dinheiro assim para conseguir desenvolver essa ida, o ponto de partida. Mas a seleção e a aplicação foram muito tranquilas, eu tive todo o suporte do ESAI para preencher documentos, para enviar os documentos também que foram solicitados, e foi muito simples. Realmente, o mais assim, difícil foi entender como é que se estruturava uma viagem para fora do país, sem ter uma agência de turismo ou alguma coisa assim, meio que tutelando. Então, foi meio que no tentativa, pergunta para quem já foi. Conversei, inclusive, com o Juliano, um colega nosso, que acho que vai participar aqui também, que ele já tinha tido essa experiência. Então, foi muito boca a boca, muito pergunta para os colegas, quem já teve a experiência. E por aí a gente foi quebrando a cabeça até conseguir aterrissar lá na Cidade do México. Ah, muito bom. Você já adiantou sobre essa questão financeira, então aí eu queria que você falasse também sobre isso. Como que foi o processo de adaptação e de integração lá no México, uma vez chegando a essa nova universidade, essa nova cidade? E aí, a partir dessas três perspectivas, a do idioma, a da nova cultura e também dos recursos financeiros, né? Como que foi essa situação da grana, da bolsa, se ela era suficiente ou não. Então, que você falasse também sobre isso, porque eu acho que isso angustia muito quem tem vontade, mas muitas vezes não tem a condição financeira suficiente para ir para lá. Exatamente. Eu vou até começar por esse ponto da questão financeira que nos aflige muito. A bolsa que eu recebi foi uma bolsa que era do governo mexicano. Então, isso é um ponto que eu considero muito positivo, porque eu recebi a bolsa na moeda local, em peso mexicano, e ela caía numa conta que eu tive que abrir num banco lá mesmo no México. Então, não havia uma questão de flutuação pelo fato da bolsa vir do Brasil ou algo do tipo. Isso foi um ponto muito positivo. Não tive problemas com relação à bolsa, ela caía todo mês, assim, foi uma bolsa mensal de 6 meses. Então, isso foi bastante interessante também, foi apenas uma questão de conseguir gerir o dinheiro. A bolsa era suficiente para aquela época, agora eu não vou conseguir dizer exatamente os valores, até porque já teve uma mudança no câmbio, então, de repente, eu vou falar o valor vai estar desatualizado. Mas a bolsa era suficiente para eu fazer as seguintes coisas: morar, comer e relativamente conseguir passear um pouco no entorno ali, que era mais barato. Viajar no México é muito caro. Então, é um pouco parecido com o Brasil, assim, em termos de preço, porque é um país grande, pouca estrutura, em termos de logística mais avançada, então era bastante caro. O que eu consegui fazer por lá foi mais na região que eu morei ali, no estado de Veracruz. E isso, assim, com relação ao dinheiro, foi tranquilo com a bolsa que eu recebi. Foi possível de fazer uma gestão e viver com alguma tranquilidade. E agora, passando um pouco para a questão da cultura e do idioma, eu tive uma sorte muito grande de a universidade para a qual eu fui ter um aparato para receber estudantes de mobilidade muito ativo. Lá eles têm a Escola de Mobilidade, né, que seria a escola de intercâmbio mesmo. Eles fazem muitas atividades para os intercambistas, para integrar. Quando eu fui, ao mesmo tempo, tinha um grupo muito grande, por exemplo, de chineses e franceses. E aí esse pessoal todo, assim, dava muita gente, pelo menos umas 50 pessoas, se não mais, e sempre tinham atividades voltadas para os intercambistas. Então, assim, a Escola de Mobilidade criava eventos para a gente tanto mostrar a nossa cultura, mas também para nos apresentar a cultura mexicana. E aí, nesses eventos e nesse trânsito com muitos estudantes de mobilidade, eu tive a sorte de cair num grupo de colegas latinos, que foi com quem eu morei durante esses 6 meses. E aí a gente chega um pouco no idioma.
Eu cheguei no México, eu não falava espanhol, nada, não falava. Eu tinha um certificado de 1 mês de espanhol, que eu cursei, inclusive, na UFGD, nos cursos de idiomas da UFGD, tinha cursado um semestre, mas não falava. Não falava, de verdade não falava. E aí, como eu fui morar com esses colegas, morei com 4 colegas, uma mexicana, 2 colombianas, um chileno, 5, e uma peruana, e eu de brasileira. Então, o meu contato com o português, ele foi praticamente zerado nos 6 meses que eu fiquei no México. O contato era telefone com pais e amigos, mas lá eu não tinha possibilidade de falar português. Inclusive, no meu grupo de brasileira só tinha eu, o que é uma coisa muito rara, né? Sempre tem muitos brasileiros por aí. Mas no meu grupo só tinha eu de brasileira, de todos aqueles 50 intercambistas que eu mencionei. Então, eu aprendi, sim ou sim, a falar espanhol, muito por esse contato que eu tive com o idioma de maneira muito fluida, o tempo inteiro, morando com o pessoal em casa, na cozinha, acordando, era espanhol o tempo inteiro. E como eu ouvia muito eles, de início eu não conseguia falar, mas eles iam falando devagar, eu ia começando a entender, e aí eu fui meio que igual um bebê mesmo, repetindo as coisas que eu ouvia, tanto que o pessoal até brinca que o meu sotaque, quando eu falo espanhol, ficou um sotaque completamente mexicano por conta disso. Eu fui sem saber falar, e aprendi ouvindo, aprendi ali no cotidiano. É até um espanhol meio grosseiro que eu tenho, é um espanhol de rua, assim, bastante cotidiano mesmo. E da época, né, conversando com muitos colegas de graduação, uma outra idade, muita gíria. Mas o meu espanhol avançou muito. Eu voltei do México podendo ser considerada fluente em espanhol, sem ter nenhum problema com o idioma, para poder falar com tranquilidade, para poder ouvir, para poder ler. Isso, para mim, foi maravilhoso. O tempo que demorou desse meu zero até conseguir falar espanhol, conseguir me comunicar, foi 1 mês. 1 mês porque eu tinha muito contato. Era o tempo inteiro. Mesmo que eu não falasse, eu estava ouvindo. Então, achei que foi bastante rápido até, porque para quem não sabia nem falar oi, tudo bem, então eu consegui me virar bem depois desse primeiro mês. Em termos de cultura, só para fechar esse ponto, eu gostei muito da cultura mexicana, por ser um país também latino, eles têm uma recepção, uma hospitalidade muito incrível, eles são um pessoal muito caloroso, inclusive por eu não saber falar o idioma de início, eu notei muita paciência das pessoas para poder me ajudar a entender, e também tem a própria questão de a gente sendo brasileiro, parece que o pessoal já gosta da gente sem você fazer nada, né? Então, eles já têm uma disponibilidade maior de tentar ajudar, assim. Então, foi bastante legal em termos culturais, me apaixonei pela cultura mexicana. Hoje em dia, eu acho que eles têm mais dó da gente do que eles gostam da gente, né? Não por acaso. Sobre a mobilidade acadêmica em si, o que você notou, primeiro, qual que era o curso que você estava fazendo a mobilidade, se era mesmo um curso de RI ou se era um outro curso com disciplinas próximas, e quais disciplinas você cursou e o que você notou de diferença em termos de metodologia de ensino e também na relação de alunos e professores, a relação entre os alunos, como que foi essa situação? Tá, o curso que eu fui não era necessariamente Relações Internacionais, é um curso que se chama Administração de Negócios Internacionais, então ele está muito mais próximo, aqui, se a gente for pensar Brasil, está muito mais próximo de comércio exterior, não é um curso tão voltado para RI quanto, por exemplo, o curso da UFGD. As disciplinas que eu cursei 3 disciplinas, foi Sistema Financeiro Internacional, Pensamento Estratégico, que foi a equivalente no histórico, e Marketing Internacional. Então, disciplinas muito mais voltadas mesmo, dá para perceber, para a questão do comércio exterior. Em termos de metodologia de ensino, o sistema é muito parecido com o nosso aqui no Brasil, inclusive as salas de aula, a quantidade de alunos, a relação com o professor, muito similar, avaliação por meio de exame, aquela aula mais expositiva, característica do curso de graduação. Então, quanto a isso, as diferenças metodológicas dependiam mais do estilo do professor, né? Aquele professor mais camarada, aquele professor um pouco mais distante da turma. Isso aí foi um pouco bem parecido aqui com a dinâmica do Brasil. E a minha relação com os professores sempre foi muito boa.
os professores eles eram muito solícitos à nossa condição de intercambista, especialmente no início, em que eu não entendia nada. Tinha uma boa vontade muito grande dos professores em falar devagar, repetir, perguntar se está tudo bem. E os próprios colegas, assim, os colegas foram fantásticos, né? Eu tive uma turma muito querida que assim, não somente a mim, mas aos outros colegas intercambistas, que nos incluíam nas atividades, nos convidavam para sair fora do ambiente da faculdade, nos convidavam para ir à casa deles. Então, assim, foi um ambiente muito gostoso e muito carismático que eu encontrei lá. Foi uma recepção muito, muito agradável. Esse relacionamento com a turma, inclusive, tem uma situação interessante, que eles não apenas queriam te convidar para conhecer o que foi para conhecer o que era o México, o que era aquela cultura ali veracruzana, mas eles faziam questão de te convidar para ir na casa, conhecer a família. Eu tenho uma experiência de uma colega que a família dela tinha um trailer de taco, né, uma taqueria, uma coisa muito tradicional mexicana, e ela fez questão de me levar nesse trailer, de me colocar lá dentro, de me mostrar as opções, de como que era feito, o que é um taco, o que aquilo significava para a família dela. Então, eu tive uma dimensão cultural muito latente. Não foi apenas um coleguismo de universidade. Deu para ver que aquelas pessoas queriam me mostrar, de fato, o que eram as tradições ali locais delas, em termos de, né, Veracruz, ali que foi onde eu morei. Então, assim, os colegas muito receptivos, professores muito receptivos, a experiência na universidade foi incrível. O campus, inclusive, que eu estudei era um campus que dá para fazer uma comparação com a FADIR, né? Porque era um campus de administração de negócios internacionais e mais um curso, se não me engano, era marketing, algo nesse sentido. Então, era um campus também um pouco menor, não era o grande campus da universidade, e eu sempre prefiro esses espaços um pouco menores, são mais acolhedores, são mais tranquilos para você criar relações e que essas relações se mantenham, né? Que de fato aconteceu, eu tenho contato com muitos desses colegas ainda até hoje. Que coisa fantástica, e é ótimo saber que essas experiências, elas transcendem só o espaço da sala de aula, da graduação, mas que elas também criam esses outros laços afetivos e essas memórias também muito importantes. Então, eu imagino que, por todo esse seu relato, essa experiência tenha tido alguma interferência na sua trajetória, né? Tenha trazido alguma contribuição para a continuidade dos seus estudos na graduação e na pós. Como que foi esse momento posterior? Como que o intercâmbio afetou os seus projetos futuros? Você teve vontade de voltar para o exterior? Você voltou para o exterior? Você fez novos intercâmbios? Você tem planos? Fala um pouquinho disso para a gente também. Primeiro que eu voltei do intercâmbio inquieta, né? Eu sabia que eu gostava de viajar, mas eu não sabia que eu gostava tanto. E por eu não ter tido uma experiência fora do país até então, essa foi minha primeira experiência, a do México, eu voltei muito inquieta, querendo mais, querendo saber como é que eu ia conseguir fazer um próximo, de que maneira isso ia ser possível. Então, eu tentei viabilizar, na graduação ainda, tentei voltar, mas não consegui. Na época, não consegui, aconteceram outras prioridades, né? A própria fase de concluir o curso foi se aproximando, mas isso coadunou muito com o momento que eu passei na minha vida, que foi de descobrir que eu não queria deixar o espaço da academia, da universidade pública, né? Inclusive, eu queria até abrir um parênteses aqui para dizer que só foi possível essa minha experiência graças à universidade pública, graças à bolsa que eu recebi. A minha família não teria condições de me mandar para o gasto que exige estar fora do país se não fosse a universidade pública, se não fosse essas oportunidades que a gente encontra lá dentro. Então, fechando parênteses, isso coadunou com o momento que eu descobri que eu queria permanecer na universidade pública, que eu queria trabalhar, que eu não queria deixar aquele espaço, é o espaço que me fazia bem. E aí, dentro disso, consegui entrar no mestrado da UFGD, né, como você falou, Fronteiras de Direitos Humanos, e no mestrado eu já entrei sabendo que eu queria procurar uma outra experiência fora, que se a universidade pública pode me proporcionar isso, eu queria buscar. E aí eu tive uma outra experiência, dessa vez foi na Espanha, e aí já tinha um espanhol desenvolvido, pensando que eu estava indo num aspecto diferente, porque na graduação você vai para cursar disciplina, você tem ali uma amplitude de colegas muito maior para te acolher,
E aí, quando eu fui nesse segundo momento no mestrado, eu tive a oportunidade de fazer uma instância de pesquisa na Universidade de Alcalá, que fica em Alcalá de Henares, na região metropolitana de Madrid. Ali foi uma experiência completamente diferente, né? Porque aí eu fui para pesquisar, uma experiência muito mais solitária, desenvolvi laços, desenvolvi, né, questões com os colegas lá, mas uma experiência muito mais solitária, muito mais restrita, uma experiência de pesquisa. Mas também foi muito enriquecedora e que me fez voltar querendo mais. Então agora eu estou no doutorado, fuçando por aí para ver o que vai ser possível conseguir, né? Agora a gente está numa outra situação de país também, em termos de bolsa, uma situação muito mais delicada, mas esse intercâmbio do México serviu para me mostrar muita coisa que eu não sabia que eu gostava tanto. O meu amor por conhecer culturas, a minha vontade de conhecer o mundo, isso tudo foi aguçado. Parece uma romantização, mas isso tudo foi aguçado naquela minha primeira experiência e é meio que o motor do meu trabalho, né? Eu sei que pode parecer até um pouco clichê, mas eu faço relações internacionais por puro amor. E, assim, a vontade de conhecer o mundo, suas particularidades, suas culturas, por dentro da universidade, pela via da universidade, que é bastante diferente, é o que tem motivado o meu trabalho, né? Para além da vontade de ser docente e etc. Mas, assim, a experiência do México foi um divisor de águas na minha vida. A experiência da Espanha posterior foi um outro divisor de águas na minha vida, porque aí você vai amadurecendo, você chega no intercâmbio com outros olhos, você busca outras coisas, você vai se abrindo e pensando de maneiras mais diferentes. E aí eu fico pensando o que pode acontecer se eu conseguir agora no doutorado com uma outra cabeça, uma outra oportunidade, né? Agora, de repente, eu estou com foco em desenvolver um outro idioma, porque o espanhol tá tranquilo, essas duas experiências solidificaram a minha relação com o espanhol, e agora eu busco uma nova experiência, ainda não sei qual será, mas de repente de tentar destravar aí um novo idioma, né, parecendo fase de jogo, travar um novo idioma numa nova experiência, agora no doutorado. Não, com certeza vai dar certo, apesar da dificuldade que você mencionou, várias portas vão se abrir, tem possibilidades ainda, seja com financiamento público brasileiro ou até com alguma fonte de financiamento internacional. Você é esperta, você conhece esses caminhos, já fez isso outras vezes, você vai conseguir também. Que ótimo, Lisa, foi uma maravilha, acho que você conseguiu trazer uma visão muito apaixonada da mobilidade acadêmica, muito pessoal mesmo sobre esse processo de intercâmbio e acho que é exatamente isso que é importante para motivar as pessoas, principalmente aquelas que nunca tiveram nenhuma experiência de intercâmbio, que tem insegurança, inseguranças de todas as naturezas, de idioma, de cultura, financeira, acadêmica, e acho que esse teu vídeo vai ser inspirador para todas elas e eu espero que a gente tenha muitos outros relatos daqui nos próximos anos, inspirados também por essa nossa conversa de hoje. Ai, com certeza. Um recado que eu queria deixar para o pessoal assim procurem, vão atrás do ESAI, vão atrás das oportunidades. A gente tem a UFGD, que tem técnicos fantásticos, estão sempre muito dispostos a sanar dúvidas. Então, perguntem, vão atrás. Eu sei que eu tive alguns contatos com o pessoal de outros cursos, né, na UFGD. Eu sei que tem curso da engenharia que sobra vaga, o pessoal não se postula. Existem as vagas e as pessoas não vão atrás. Então, assim, se vocês têm vontade, e eu super sugiro que busquem isso, vão atrás porque é possível, sabe? A mobilidade, ela te transforma num outro ser humano e contribui muito para a sua formação, não apenas acadêmica, como você colocou, mas para a formação pessoal, assim. Então, agradeço pelo espaço, espero que esse vídeo vire aí, ajude a virar a chavinha na cabeça do pessoal, de que busquem mesmo essas oportunidades, não apenas no nosso país, que é incrível, mas também para fora dele, porque vocês não vão se arrepender, com certeza. Isso aí, muito bom. Lisa, muito obrigado. Espero que daqui a um tempo a gente faça uma nova conversa para você compartilhar a tua experiência no terceiro intercâmbio aí, no doutorado sanduíche. Então, para você que ficou com a gente até aqui, muito obrigado. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso canal. Curtam,
sigam, se registrem no canal, mas principalmente compartilhem esse vídeo com os colegas de vocês, compartilhem com aqueles amigos que viveram uma oportunidade de intercâmbio também para conhecer as experiências dos outros, e estudantes de ensino médio que queiram fazer RI, vamos divulgar o que a gente tem de legal da nossa área, do nosso curso. Até mais, gente. Tchau, tchau, pessoal. Abração. Valeu. Falou, tchau.